Boa tarde, craque. Eu sou Diego, mental coach, e se você é um jogador de futebol que deseja evoluir na carreira e ainda não sabe por onde começar, fica comigo, porque daqui a pouco eu vou te mostrar por que o planejamento estratégico semanal pode ser o divisor de águas na sua trajetória e o primeiro passo prático para você sair da base, subir de divisão ou jogar em um time internacional. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Inclusive, muitos jogadores já me perguntaram se esse trabalho mental realmente faz a diferença. A resposta, com toda certeza, é sim. Faz. E faz para você que ainda está na base, faz para você que hoje está sem time e faz muito mais para você que está em um time e quer subir de divisão. Por que isso? Eu te digo isso baseado em fatos reais, em alguns meus clientes. Eu vou te mostrar agora o caso de Felipe. Felipe saiu do Grêmio e foi para a Europa. E adivinha onde? Não foi em qualquer time, não. Ele foi para a Juventus de Torino. E outro caso que eu vou te mostrar agora rapidinho é de Eduardo, que ele se formou na base do Bahia e com 16 anos já se profissionalizou. Veja ali e nós falamos daqui a pouco. Sim, me ajudou na minha autoestima, a ter confiança em mim Que mesmo. legal. Bem, ficou feliz. Ficou feliz porque realmente eu lembro que você no início estava meio assim, duvidoso sobre algumas técnicas que a gente utilizava e ficou feliz que deu o resultado. Agora, mais uma curiosidade. Você recomendaria para outro atleta de futebol ou de outra disciplina passar por um processo de coaching que trabalhe muito a parte mental? Sim, sim, eu recomendaria, porque penso não só eu como faço futebol e esporte, penso para a vida toda, isso é muito importante. Ou sentiu falta de alguma coisa que o clube, mesmo te apoiando, podia fazer para facilitar a sua passagem para o profissional? Mudaria algumas coisas em relação a minhas atitudes. Eu me controlaria mais em algumas situações, teria mais cabeça, mais calma, mais paciência, acreditaria mais, né? Me prepararia mais, Preparado em que sentido? Mental, físico? fisicamente quanto psicologicamente. O psicológico tem que ser muito forte, muito forte, muito forte. Acho que talvez seja uma das coisas mais importantes seja o psicológico, porque se o cara não tiver uma cabeça boa, o corpo não vai reagir, a pessoa não vai render, não tem para onde, não tem o que fazer. A mente Então, controla o corpo, e sem a mente não rola. então, craque, você viu que falaram Eduardo e Felipe. Eduardo falou, se a cabeça não rola. A importância para ele que foi a força interior e a força mental para chegar a ser profissional com 16 anos. E Felipe, o que mais me chamou a atenção foi a desconfiança no início e a parte homem jogador. Mas a desconfiança, como aquela de Felipe, craque, é algo normal, sobretudo no início, como você está hoje. Eu te entendo total. Mas se você continuar apostando somente no talento, ignorando o que está travando a sua mente, você vai acabar como muitos que tinham bola. Muitos jogadores bons que não chegaram a lugar nenhum. E por isso que agora eu quero te mostrar como nasceu esse método. Sem enrolação, sem teoria demais, direto ao ponto, olho no olho. Ele foi criado para resolver o que ninguém te ensina e é pensado para jogadores como você. Esse método não nasceu no papel, ele nasceu no campo de batalha e depois desenvolveu na dor. Na minha dor, e você se ligue porque daqui a 3 minutos eu te falo o que aconteceu. Mas antes eu quero te falar um pouquinho de minha vida no futebol, como nasceu o Diego jogador e como se desenvolveu no Diego coach. Eu comecei a jogar com 6 anos, bem, 6 anos com os grandões de 8 anos, e aqui vou te mostrar umas lembrancinhas minha, minha primeira camiseta. Talvez você nem sabe, mas naquela época era de 1 a 11, então eu com 16 eu estava no banco, sim, estava no banco porque jogava com gente muito maior do que eu e melhor, mas aguentei. Depois eu fui jogar em um time local, que se chama Tunísia. Aqui estou eu, perto do treinador, com muito cabelo. Mas o sonho ele se realizou com 16 anos. E aqui tem a minha camisa, que eu tenho muito carinho, e a camisa da Juventus. Eu fui contratado ainda da Danone, aquele patrocínio bem antigo. Eu fui contratado, mas o primeiro ano eu lesionei 2 vezes o tornozelo, e aí resolvi parar. Eu mesmo não quis mais, fiquei tão desanimado, tão decepcionado com a sorte, achei que o mundo não estava remando a meu favor, e desisti. E o que fui fazer? Fisioterapia para me recuperar. Lá eu entrei em contato com parte da equipe do campeão do mundo de então, Pellizzari, Umberto Pellizzari, e com eles comecei a treinar e me tornei parte da equipe dele. E descobri algo que no futebol nem imaginava pudesse existir, que é o treinamento de alta performance. No treinamento de alta performance é afia a mente. E isso, para mim, foi algo incrível. Mudou a minha visão do mundo e dos treinos. Comecei a pensar, poxa, isso aqui não fazia, isso aqui não fazia. E eu saí doido e comecei a estudar. Fiquei tão doido que queria aplicar isso em todo mundo que eu frequentava, em casa, até na pelada. Quando ia jogar com os amigos, eu dizia, pô, você tem que fazer isso, tem que pensar aquilo. E eu me tornei um pé no saco. Desculpa a palavra, mas eu era muito, muito chato. Mas enfim, decidi voltar ao futebol porque futebol é como o primeiro amor.
Você pode ter gostado muito, não, pouco, mas o primeiro amor não se esquece. O futebol é isso para mim. Eu fiquei decepcionado com minhas lesões e talvez, aí agora eu sei, com uma mentalidade diferente, talvez poderia, esse único ano de profissional poderia ter sido muito mais. E comecei a trabalhar como mental coach, com profissionais de futebol, justamente, trazendo o que eu tinha conhecido, aprendido na apneia e na alta performance de mergulho. O que aconteceu? Quando eu voltei para o futebol, eu me dei conta que eram mundos totalmente muito longe. E, sobretudo, a organização no futebol, nas séries menores, era extremamente carente. E quando eu cheguei no Brasil, piorou ainda pior. Estrutura carente, falta de profissionalismo, encontrei de tudo. Eu vou fazer 2 exemplos para você entender do que estou falando. Talvez você reconheça ou talvez passou a conhecer alguém que passou por isso. O primeiro caso, deixa aqui olhar bem o nome porque anotei tudo, é de um jogador do Atlético de Alagoinhas. Ele, imagine, com o time, claro, fez 12 horas de ônibus para chegar em Porto Seguro e jogar. Depois de 12 horas de ônibus, ele estava acabado, estava muito, muito cansado, estava mal alimentado e fez o quê? 45 minutos, péssimo. E olha, era um dos melhores do time. Aí foi tirado, não continuou. O jogo seguinte, ele, deixa eu lembrar, ele me falou que jogou de novo mal, porque estava meio a cabeça no que tinha acontecido, e parou no banco. No final do ano, o contrato dele não foi renovado. Por quê? Porque na Série C a maioria dos times tem contrato anual, a maioria dos jogadores tem contrato anual. Outro caso que eu achei até pior, esse foi testemunha direta comigo, foi de um jogador do Atlético do Espírito Santo. Faltavam 2 meses para acabar o contrato, ele renovava o contrato anualmente. Inclusive, o contrato dele tinha uma promessa de renovação. Era o 3º ano que jogava no time. Ele lesionou o ligamento, quebrou o ligamento de fato e precisou cirurgia. O contrato não foi renovado, a cirurgia foi ele que bancou, porque o time enrolou, acabou o contrato e não teve mais seguro para cobrir a cirurgia. E a fisioterapia foi dele mesmo. Ele me contou que ia toda segunda, com uma dor no coração, uma tristeza no coração, e só pensavam que poderia ter sido sem esse acidente. Ele gastou 2 anos de salário, últimos 2 anos de salário para se curar, cuidar sozinho, sem apoio, sem ninguém. Eles são vítima do jogo? Não. Eu te digo não. Eles são cúmplices do que aconteceu. Claro, a falta de estrutura, a falta de profissionalismo dos times, mas eles também não se prepararam para, digamos, enfrentar essas situações. E o que aconteceu depois? Eles desistiram. Eles não voltaram a jogar. Um com 23 e outro com 24 anos não encontraram mais time, mas também não se prepararam para encontrar. Esses 2 fatos, eles me fizeram pensar. Pensar em quê? O que tinha acontecido era culpa, como eu te falei, do time, culpa do jogador. E eu tinha os conhecimentos que adquiri, mas eu não estava aplicando. E aí veio essa ideia. Caramba, eu tenho um conhecimento muito bom da parte mental, que desenvolvi, e fui jogador, então sei o que pensa, o que vive o jogador, e tenho conhecimento do jogo. Então posso ajudar dessa forma, e não só com aquele coaching raso, vamos dizer, que eu fazia no início da minha carreira de coach. E juntei e comecei a aplicar. E eu vi que os jogadores tinham resultado, mas não era aquilo que eu queria que fosse. Ele não conseguia se deslanchar. Eu fazia a minha sessão, o jogador voltava, aplicava. Claro, estava jogando titular, era bom para mim, era bom para ele, mas sabe, quando você está com aquela coisa meio assim que não está fazendo o devido, que falta alguma coisa. É isso que eu fui um dia, e aqui vem aquela coisa que eu te falei da dor, o meu assessorado, melhor dito, Ricardo, atacante do Pordenone da Série C da Itália, um dia na 6ª sessão, acho que eu me lembro bem ainda, era uma quinta-feira, 18 horas, hora da Itália, e eu já estava aqui no Brasil, então era bem no meiozinho da tarde. Ele tinha voltado do treino e a gente fez a nossa sessão. E ele voltou meio assim, esquisito para mim, né? Mas pensativo. E ele me falou, coach, Diego, me chamava de Diego, na verdade. É o seguinte, eu não preciso de um coach que me diga para ter foco e para marcar gol, porque o gol já marco e foco eu já tinha antes, então eu acho que não vale a pena continuar. Rapaz, meu Deus, aquilo foi, olha, até hoje me arrepio, aquilo foi uma facada para mim no coração, porque eu pensei, caraca, eu todo empolgado, eu botei esse negócio de treinamento mental, treinamento físico aprimorado, e Ricardo vai me dizer que não precisa de um coach, então eu sou um coachzinho raso daquele de YouTube, aquele improvisado. Eu estudei tanto para ficar desse jeito. Olha, eu fiquei tão mal que parei. Fiquei 3 dias sem falar. Sem falar com os outros, toda a minha empolgação, meu entusiasmo caiu por ralo.
Acabamos ali os atendimentos com o Ricardo, porque, claro, ele não queria mais, eu também não podia dizer, não, tá certo, você tá errado, porque não estava. De fato, não estava. Eu estava dando o que a maioria dava, o raso, o básico e o normal, o devido. E pensei, caramba, tem alguma coisa que não está funcionando, alguma coisa não está dando certo aqui. E eu descobri algo. Aos jogadores, de fato, não faltava um jogador como o Ricardo, não faltava nem a técnica tática, nem o treinamento físico, nem mental. A um jogador como o Eduardo, como o Ricardo, faltava visão. Uma visão lá mais um pouquinho na frente. E aí eu voltei de novo a trabalhar, aprimorar meus estudos e aplicar. Aplicar, aplicar, aplicar. Como é que eu apliquei com meus clientes? Eu recuperei de novo 4 jogadores, depois foram mais 3 no segundo mês depois de Ricardo. Eu estava com 7 jogadores, eu mandei um questionário, um formulário, tipo, parecido com aquele que mandei para vocês, e fiz algumas perguntas, várias perguntas, e surgiu uma exigência comum. Muitos me falaram que tinham problemas ou incompreensões com o próprio empresário, aqueles que tinham empresário. Eu trabalhei até hoje com 80% dos jogadores com empresário, mas ter ou não ter empresário pode mudar um pouquinho, mas não faz uma diferença brutal, dependendo da sua atitude. Eu te explicarei por quê. Então, por quê e como resolver esse problema com o empresário? O que faz de fato o empresário? O empresário planeja a sua carreira, te ajuda, deveria te ajudar, deveria te ajudar a escolher o melhor para você, nem sempre assim, mas isso é outro assunto, outro papo. Como eu resolvi essa questão do empresário? O que estava faltando nos jogadores com empresário e com relacionamento ruim com o próprio empresário, relacionamento mais ou menos, era um planejamento estratégico. Ou seja, o jogador, ele não sabia, não tinha nem condição, nem ideia do que era planejar a própria carreira, gerenciar a própria carreira, saber sabia talvez o que queria. Muito, 3, inclusive, falaram, eu quero fazer isso em 6 meses, chegar para a Série B e jogar com esse treinador, que já conhece, seria meu sonho. Mas ele não sabia como chegar lá. Quais eram os passos para fazer? O empresário olhava muito na parte de contrato, você sabe, né? Aquele negócio, vai jogar para lá, por quê? Porque a comissão, para ele era melhor, mas de fato, na realidade, naquela situação de Paulo, ele não era melhor para ele, porque para jogar em um time onde ele não tinha a possibilidade de evolver, de desenvolver como voltar a jogar com o treinador anterior. Então, o que fiz? Aí comecei a fazer mais cursos sobre planejamento de empresa e tudo. Por quê? Porque jogador, daquele momento, para mim, não era mais só jogador de futebol profissional, não era mais só um jogador homem, como é o homem da família, enfim, mas era um jogador empresa. Aí abriu, pum, a mente abriu. É jogador futebol e jogador empresa. São 3 áreas principais que um jogador tem que se ligar. E aí comecei, só que aqui se chama futebol 360, ainda não era 360, eu vou te contar, não era não. Era algo que ficava não pela metade, um pouquinho mais. Eu tinha agora preparação mental, preparação física, treinamento e planejamento. Mas me faltava alguma coisa aí. Deus, para quem acredita, é muito bom. Aí me mandou o Ricardo. O Ricardo estava jogando no Monza. Na época o Monza era na Série C. Hoje está na Série A. Provavelmente vai voltar para a Série B. Olha que só obedece desse time. Mas enfim, ele estava jogando no Monza. Jogando não estava jogando, estava no banco. Ele quase sempre jogou, estava no banco. E nós estávamos na 4ª sessão. E aí conversando, falou, pô, Diego, o meu treinador, ele é um babaca, nem entende o que eu falo, e não estou nem entendendo o que ele quer de mim, porque não tem diálogo entre nós. Ele tem com a ideia deles, não quer, parece que tem antipatia. Eu te digo, craque, não existe, treinador pode não gostar de você como pessoa, enfim, mas treinador não é masoquista, não. Treinador, ele quer ganhar, vencer, porque se não vence, ele perde a vaga dele, perde o trabalho. Então, se você mesmo não gosta de você, mas você é bom e rende, você joga. Mas enfim, voltando ao assunto, Ricardo, eu pensei, caramba, o que está pegando aqui? Eu falei, ó, Ricardo, vamos fazer um trabalho diferente. E aí, eu utilizei os conhecimentos de PNL sobre modelos de mundo, comunicação e tudo, e apliquei com ele primeiro. E não é que as coisas funcionaram. Ele voltou a jogar, voltou a se comunicar com um treinador, e foi um mal entendimento que levou ele a crer que as tentativas do treinador de mudar a posição dele ia sabotar ele. Mas, na verdade, o treinador babaca tinha visto um potencial em uma posição que o Monza naquela época estava precisando. E aí foi. Ele jogou, mudou de posição e deslanchou. E aí entrou qual? O 4º pilar do método, comunicação. Então estava aí sim que eu me senti satisfeito, ainda hoje tenho esse arrepio. Em 2023, vários acontecimentos familiares, esse do Ricardo aconteceu em 2020, pouco depois o de Alessandro. O de Ricardo foi em 2020, o de Alessandro foi poucos meses depois.
Em 2023, eu, já aqui de novo no Brasil, tive um ano meio desafiador e resolvi interromper a maioria dos meus atendimentos, assessorias online, para me concentrar em quê? Para focar nisso mesmo que eu estava tendo nas minhas mãos. E aqui vem. Por que eu quero levar para você, craque, esse método? Porque esse aqui me demonstrou, no meu trabalho desses anos, uma força grande, mais grande que você merece fazer parte. Porque você hoje não é só um jogador, não é só uma pessoa que joga bola. Você hoje é uma esperança. Esperança para a sua família, esperança para as pessoas que te conhecem, para seus amigos, e uma esperança para a comunidade onde você vive. Não é raro ver jogadores de futebol que investem na comunidade onde vivem, que criam escolinhas, jogadores que chegaram ao nível de salário bom de Série A, time internacional, eles investem em escolinha. Tem outros que fazem campanha de cesta básica, como por exemplo Douglas Luiz da Juventus, do monte de cesta básica para o bairro, a comunidade onde ele nasceu, se formou. Enfim, você é um potencial ser do bem para a sua comunidade. É por isso que eu acredito muito nessa missão que eu tenho, que é criar 517 profissionais de Série A ou de times internacionais vindo desse programa Futebol 360. Mas eu quero que sejam vindo a partir de agora. Porque os outros com quem eu já trabalhei, no assessoria individual, ele já estava em um bom nível. Mesmo que estava na Série C, era no início de carreira, então já estava em um bom nível. Desenvolveram e fizeram o caminho deles. Mas eu hoje quero fazer isso junto a você, porque você é a esperança da sua família, esperança dos seus amigos e esperança do bairro ou da comunidade em que você vive. Então, se esse final fez sentido, escreva eu e marque no seu coração hoje, diga hoje eu vou mudar, hoje eu vou mudar, hoje eu vou mudar. Porque você pode, eu te dei agora as ferramentas para começar a mudar. E a hora é agora. E você achava que o problema era só treinar, eu também achava no início. Eu também achava, talvez se não fosse assim, depois das 2 lesões eu teria me curado, teria continuado e não teria desistido. Eu teria mas teria. No passado a gente não volta, o passado não volta, o passado no futebol era história. E hoje o tempo corre muito rápido, então você tem que agir hoje. O que faltava em mim, o que falta hoje, na maioria o que faltou em mim, não era esforço, eu me esforçava muito. Era uma direção, era clareza e era estrutura. E eu não tinha nada disso. Eu estava perdidaço. E por isso que eu saí e desisti do futebol. E se você tenta andar sozinho, eu te pergunto, quanto isso pode te custar? De fato, de verdade, quanto pode te custar deixar aí uma oportunidade? Quanto te custa mais um ano sem time, mais um ano na base, mais um ano na Série C, na Série D, em time que não te dá satisfações? Na base pode me dizer, Diego, eu tô com 16 anos, tem gente de 18, tudo bem, mas eu te digo, meu craque, tem gente de 15 anos e meio que já treina com profissionais e com 16 assina contrato. E essa época de assinar contrato, foi a época de assinar contrato, e daqui a alguns meses volta de novo, e você tem que estar pronto e preparado para isso. E se isso tudo fez sentido para você, imagina ter um passo a passo com acompanhamento, com um método comprovado e validado na prática. Mas agora eu vou te mostrar o que me dá mais alegria de tudo, eu fiquei muito emocionado. Porque tem algo a ver com o que a gente faz, que faz de coração e faz com paixão e emoção. E é o seguinte, nós distribuímos também conteúdo pela internet, claro, como todo mundo faz, mas cuidamos muito de distribuir esse conteúdo com qualidade, algo que possa servir e que possa já te dar o primeiro passo. Eu fiz essa aula, essa palestra com muito carinho, minha equipe me ajudou, não vou mentir, e tentamos entregar algo que você possa utilizar, algo que seja muito prático para você já começar. E eu vou te mostrar agora o print de Iago, que nos acompanha no Instagram e que escreveu exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Craque, você viu o que o Iago escreveu? O seu conteúdo está me ajudando demais. Essa é uma satisfação enorme. E vou ser sincero com você. Até agora esse é o máximo que eu consigo te dar de conteúdo em uma aula. E se você quer dar um passo à frente nessa jornada, eu tenho uma oferta para te fazer. Para você sair da base, subir de divisão ou jogar em um time internacional. Agora que você já viu o que realmente trava a sua carreira, já sabe que existe um caminho estruturado. Um passo a passo para aplicar todo dia de forma concreta, na sua rotina. E você tem 2 opções.
Pode tentar aplicar tudo isso sozinho. Eu mesmo fiz, demorei anos para entender, testar, errar e corrigir cada parte desse processo. Mas na verdade é que no futebol o tempo não joga a seu favor. O segundo, você pode ficar comigo mais 5 minutos, porque eu tenho uma oportunidade clara para você, jogador de futebol. Você quer sair da base, subir de divisão ou jogar em um time internacional e se tornar um atleta 360, ouça com atenção a oferta que eu vou te fazer. Você treina todo dia, mas ainda sente que está rodando sem direção. Esse módulo te dá clareza total e te coloca no ritmo certo para evoluir, semana após semana. Aqui você vai aprender a montar uma rotina de elite, mesmo sem estar em um clube. Estamos falando de treino técnico, alimentação, recuperação, foco mental e organização pessoal. É como você ter um Waze da sua semana. Acordou e já sabe o que fazer, nada de rodar em círculo. E como é que será entregue? Esse primeiro módulo será entregue ao vivo comigo no Zoom, de sexta, ou seja, amanhã, até quarta-feira, sempre às 12h34, no horário certo, estilo treino de elite. A gravação vai ficar disponível no mesmo dia, direto na sua área de membros. E os outros módulos? Eles são liberados um por semana, toda quinta-feira, para você focar, aplicar e evoluir sem pular etapas. Esse é o primeiro passo da virada. Você vai sair do improviso à direção. Módulo 2. Plano de vida e carreira. Você treina duro, mas nem sabe onde quer chegar. Chega de depender da sorte. Aqui você monta um plano real, uma rota, um destino claro. Você construi uma visão de futuro, posicionamento de carreira, metas realistas e direção para chegar lá. É como sair de barco sem bússola e finalmente ligar o GPS. Módulo 3. Rotina de alta performance. Falta de rotina é inimiga da evolução. Ansiedade, confusão, falta de foco. Aqui você organiza tudo. Corpo, mente e treino. E isso de forma realista. Você aprende a treinar com eficiência, descansar com qualidade, comer certo para performar, estudar o jogo e cuidar da mente. É como transformar sua semana numa máquina de crescimento. Módulo 4. Corpo de elite, treinamento inteligente. Você treina forte, mas treina certo? Ou só copia treino de famoso? Aqui você aprende a treinar com propósito real, consciência, com foco na sua posição, no seu corpo. É engenharia corporal para o jogo, não é malhação de TikTok, é treino de craque. Módulo 5. Preparação invisível. A mente comanda o corpo, mas você está treinando ela? Aqui você vai desenvolver controle de ansiedade, foco mental, estabilidade emocional e frieza para decidir jogo. Cabeça de final, você começa a decidir com a mente antes da bola chegar. Módulo 6. Ciclo de alta performance. Você faz, mas não sabe se está evoluindo. Falta métrica, falta ajuste e falta sequência. Aqui você aprende a ajustar a rota toda semana, sem depender de ninguém. É como ser o técnico de si mesmo. Você erra, analisa, melhora e volta mais forte. Módulo 7. Imagem e posicionamento profissional. Hoje, antes de te ver jogar, o clube vai olhar o seu Instagram. Aqui você aprende a se posicionar, com postura, clareza e comunicação visual. Seu Insta vira sua chuteira envernizada. Mostra que você está pronto para ser contratado. Módulo 8. Projeto Futebol 360 na prática. Agora é hora de juntar tudo. Mentalidade, treino, rotina, imagem. Você vai sair com um plano de 30, 60 e 90 dias. Pronto para aplicar, pronto para evoluir. É como sair de um mapa rabiscado para um GPS de carreira. É começar a caminhar com confiança. Se gostou do que ouviu até aqui, o que vai vir vai deixar você maluco. Porque pensando em suas necessidades, eu preparei 7 bônus para acelerar sua evolução no futebol. Aperte o cinto de segurança que sua carreira vai decolar. Primeiro bônus. Sessão de diagnóstico individual. É uma sessão 1 a 1 comigo para quem entra hoje até 23h59. A gente vai olhar a sua carreira com a lupa e montar o plano que te tira do lugar. É o raio-x completo da sua trajetória e a prescrição vem junto. Bônus 2. 2 sessões extra de mental coaching para os 3 primeiros inscritos. São 2 encontros para destravar sua mente, refinar suas decisões e blindar o seu emocional. É como ter um técnico mental no seu fone de ouvido. Bônus 3. Análise do Instagram mais o relatório. Seu Instagram vai ser avaliado como se fosse um portfólio e você recebe o relatório completo direto no e-mail. O que vai mudar, o que tem que destacar e como mostrar que você está pronto. Seu perfil vira a sua vitrine. Bônus 4. Google Drive organizado. Planilhas, treinos, documentos, metas, tudo isso no seu lugar. É como ter a sala de controle da sua carreira, clareza na mente, energia no jogo. Bônus 5. Comunidade exclusiva de jogadores. Você entra num time de jogadores com o mesmo foco, onde um puxa o outro, onde ninguém joga sozinho. Uma conversa certa pode valer um contrato. Bônus 6. Grupo VIP no WhatsApp. Desafio da semana. Toda semana um desafio. Você aplica, compartilha, evolui. É como um treino secreto.
só que com gente que está no mesmo corre que você. Bônus 7. Tira dúvidas ao vivo no Zoom. Toda segunda-feira, depois do fim de semana de jogo, você entra ao vivo comigo. Tira dúvida, ajusta o plano e volta para o campo com direção. É como ter o treinador te esperando toda semana. Vamos falar agora de valores. Uma assessoria completa de 10 sessões, hoje eu cobro equivalente em reais de R$7.500. Um coach experiente no Brasil cobra entre 300 e 600. Enquanto eu, hoje na Itália, eu cobro R$125 por sessão, o que vai dar esse valor de R$775 por aula, né? Que multiplica por 3 vezes, que são 3 as aulas, e vai dar uma faixa de 2.325. Procurei também saber quanto custa uma avaliação de perfil. Fiz uma pesquisa na internet e eu encontrei o valor menor que encontrei foi de R$350. O que vai dar, somar o 2.325 mais 350 dá R$2.675. Você leva, só de bônus, R$2.675. Uma consultoria, como eu te falei, R$7.500, mas o Futebol 360 ele é muito mais completo, muito mais intenso. Você leva isso um ano inteiro. E como você viu também, tem muito a minha presença no seu dia a dia durante esse ano. O futebol, então vamos lá. O Futebol 360, ele custa hoje, vou te falar, ele tem um valor de R$1.997, 1.997. E o valor real dele, esse é o valor que ele entrega. Nós temos certeza disso, mas hoje o valor não vai ser isso. Você pode entrar no Futebol 360 por apenas 12 vezes de R$154,82. 12 vezes de R$154,82 ou R$1.497 à vista. Agora, eu não sei por quanto tempo ainda vou manter essa proposta. Provavelmente, talvez seja a última vez que o Futebol 360 vai valer esse valor. O que é, de fato, R$154,82. São R$5,16 por dia. Pensa comigo, quanto custa para você comer uma pizza? Uma pizza, pelo menos aqui na região onde eu moro, que é Salvador, é uma faixa de R$80. Pizza Coca vai até para 100. Tem pizza que custa mais. E quanto custa uma cerveja? Se comprar uma cerveja no bar, no mínimo, acredito eu, R$8. Então, bem mais, já disse R$5,16. Ah, Diego, eu não tomo cerveja e não como pizza. Mas o lanchinho, o cafezinho você toma. R$5,16 são suficientes para você pagar seu café e seu lanche todo dia? Pense bem nisso. Porque com R$5,16 por dia, você pode virar a sua carreira para avesso. Pode ser a maior oportunidade da sua vida, pode ser o melhor investimento que você faz em você mesmo. Deixa eu te fazer um exemplo. Se por acaso, vamos pensar, tem um seu colega, um amigo seu, que vem te dizer, ô, querido João, vem cá, tem uma oportunidade que, poxa, impressionante. Tem o Carlos que ele vai embora do Brasil. Ele vai sair e ele vai vender o Corolla dele de um ano por 30 mil. Mas você tem que comprar esse carro até quarta de semana que vem, porque ele sai na quarta que já resolveu as coisas deles. Eu te pergunto, você não vai procurar alguém que te empreste, que, enfim, você não vai dar um jeito para encontrar os cartões suficientes para comprar esse carro que vale 100, 120 para 30 mil? Essa é a minha pergunta. Eu deixo com você a resposta. Então, você vê que o dinheiro, de fato, não é um impedimento. Mas eu entendo que você pode ter medo. Isso faz parte. Mas o seu medo eu agora vou completamente tirar. Porque eu vou te dar 2 garantias. Uma incondicional, de 45 dias. E outra que eu vou te explicar daqui a pouco. Essa de 45 dias é muito fácil de se entender. Você abre o curso, faz, não gosta, não entendeu, se desgostou, enfim. É só mandar um e-mail. Diego, eu não quero mais continuar. E eu faço o quê? Eu te devolvo o dinheiro. Não precisa nem me dizer por quê. Você escreve no e-mail e o seu dinheiro está de volta. Já a segunda garantia cobre um período maior, mas eu preciso da sua ajuda e da sua colaboração. E funciona dessa maneira. Essa garantia, ela se chama 120 dias, mais 90 dias, mais R$500. Eu te explico logo como é, para você ter tudo claro. Se tiver alguma dúvida, você pode me escrever, que eu vou te explicar novamente. Depois de 120 dias, se você não tem resultado, se você não entendeu, se você ainda tem muitas dúvidas sobre o método, sobre o que estamos fazendo, nós vamos fazer, eu pessoalmente, e você vamos fazer uma hora de consultoria para avaliar o que foi feito, onde teve os momentos de dificuldade, e que vai fazer nos 90 dias seguintes, sucessivos. Vamos traçar um plano de 90 dias para você executar tarefas e chegar no seu objetivo. Se ainda assim, depois de 120 dias, depois de uma assessoria particular, eu e você, e depois de 90 dias de um planejamento estratégico que fizemos juntos, você não está satisfeito, você não conseguiu os resultados, eu vou te devolver o dinheiro, eu vou te dar R$500 do meu bolso. Ou seja, você não perde nada e sai ganhando. Mas para isso acontecer,
tem algumas condições que você tem que respeitar. Primeiro, você tem que participar de todos os desafios. Todos, digo todos sim, porque todo desafio faz parte desse processo, dessa jornada que nós vamos caminhar junto. Segundo, você tem que ter, no mínimo, 75% de presença nos nossos encontros de segunda-feira online. Porque isso também vai estruturar você para conseguir chegar onde deve chegar. Subir de divisão, melhorar sua posição contratual, sair da base. E o terceiro, você deve ter completado totalmente o estudo do Futebol 360. Então, repetindo, você completa o estudo, você participa de 75% dos encontros, você faz todos os desafios do grupo WhatsApp de desafio, ainda assim, você está insatisfeito, não gostou, não conseguiu, eu te devolvo todo o dinheiro e te dou R$ 500 do meu bolso. Agora, eu acredito realmente que dá para entender que eu e minha equipe investimos em você. Agora você tem que investir em você mesmo para ter resultado. Nós acreditamos, agora você tem que fazer a sua parte para acreditar. Chegando nesse ponto, é o seguinte, você tem três caminhos, três possibilidades, três caminhos. O primeiro caminho, você continua como está, fazendo o que faz e ficando onde está. Isso está tudo nos seus direitos, eu entendo. Se isso te faz estar bem, faça, porque nós queremos que você esteja bem. Então, se quer continuar assim, continue e sai agora. O segundo caminho que você tem é conseguir recolher as dicas que a gente dá, as aulas que nós e outros profissionais oferecemos pelo YouTube, enfim, na rede se encontra muito material, conseguir pegar e montar esse quebra-cabeça e chegar a dar uma virada na sua carreira. Isso aqui é possível fazer? É possível, mas demora muito tempo. E no futebol, não tem muito tempo. E a terceira escolha, que é aquela que eu considero a mais inteligente hoje, é de se tornar um atleta 360, um jogador 360, entrar no futebol 360 e trilhar, junto com outros jogadores como você, o caminho em direção à sua divisão superior, ao profissional se você está ainda na base ou não tem time, e se quiser ainda jogar no exterior. Esses são os três caminhos, a escolha está com você. Então, se você escolheu para realmente entrar a fazer parte dessa turma, junto com a gente, para o valor de R$ 1.497 à vista, é só clicar nesse botãozinho, você completa a sua inscrição e eu te vejo do outro lado.